Viva Maria Imaculada, eu sou o Fábio de Jesus, por Maria. E esse é o canal Subir na Montanha, palavras de vida eterna, pondo a palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje quero trazer para vocês uma meditação, não é do Evangelho do dia, esse não é o Evangelho de hoje, esse dia 5 de janeiro de 2023. Esse Evangelho é o Evangelho do meu estudo bíblico. Estou fazendo diário espiritual do Evangelho de Marcos. E Deus falou tão forte no meu coração nesse capítulo 6 de Marcos que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês hoje. Excetuando o Evangelho do dia, mas trazendo para vocês a meditação daquilo que Deus trouxe ao meu coração ao ler esse capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Por quê? Porque a gente passa por momentos de muita aflição, de muita angústia. Tem diversas pessoas angustiadas com a situação que o Brasil está vivendo, com a situação que a igreja está vivendo no mundo inteiro, com o falecimento do Santo Padre o Papa Bento XVI, o nosso Papa Emérito, com a situação política no Brasil, com a situação política dentro da própria igreja, com questões de heresia, como a própria heresia da libertação, essa maldita heresia que foi tão combatida pelo Santo Padre o Papa Bento XVI, e que ainda hoje ainda deixa resquícios e males dentro da própria igreja. Essa ameaça do comunismo sobre o Brasil e a América Latina e tantas coisas que têm angustiado as pessoas. Pessoas vêm conversar comigo com síndrome do pânico, pessoas vêm conversar comigo com sintomas de depressão, angústia, ansiedade. Falta-nos confiança em Jesus. Queridos, nesse vídeo de hoje eu quero te convidar a confiar no Senhor, a depositar em Jesus as suas esperanças. Vamos meditar esse capítulo 6 de Marcos. Presta atenção. Em Marcos, capítulo 6, Jesus envia os seus discípulos em missão. Jesus envia os seus discípulos para percorrer a Galiléia. E os seus discípulos vão em missão. E aí vai dizer o versículo 30, quando os apóstolos voltam da missão, a palavra diz assim: tendo os apóstolos voltado a Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. E disse-lhes: vinde à parte em um lugar solitário, descansai um pouco. Esse é o primeiro ponto do evangelho de hoje. É preciso reclinar a cabeça no peito de Jesus, como fez São João na Santa Ceia, e descansar um pouco. Ou seja, vida de oração íntima com Jesus, no silêncio, na meditação, no recôndito do seu quarto, diante do Santíssimo Sacramento do altar na igreja. Mas momentos de silêncio, pelo menos a alma precisa de no mínimo 15, 20 minutos por dia em silêncio diante de Deus. Falando com Deus as coisas do seu coração. Sabe essas angústias que você tem, que você sente? Você precisa desafogá-las em Deus. Você precisa apresentá-las a Deus. Apresentá-las a Deus. Vinde ao lugar solitário. Descansai um pouco. Descansa a tua alma em Deus. E a palavra continua. Versículo 33. Jesus percebe os apóstolos de Jesus percebem que a hora já estava avançada e havia uma grande multidão ali. E eles dizem para Jesus: manda esses homens para as fazendas, para o comércio, para comprar pão, porque a hora já está avançada e aqui no deserto não tem lugar algum para eles comprarem algo para comer. E eles vão ter fome. E aí Jesus dá uma ordem para eles, no versículo 37. Respondeu-lhes: dai-lhes vós de comer. Jesus determina aos apóstolos que deem de comer aquela multidão de homens, mas era impossível. Era uma multidão de homens. Como é que eles dariam de comer aqueles homens? 2 pontos. Primeira coisa, Jesus não quer que os seus discípulos, não quer que os seus ouvintes, não querem que aquelas pessoas se afastem dele, exatamente porque estavam no deserto. A gente não pode se afastar de Jesus. E como que a gente faz para não se afastar de Jesus? Os apóstolos recebem a incumbência de alimentar a multidão. A multidão somos nós. E quem são os apóstolos? São os bispos da igreja. Sim, os apóstolos foram os primeiros bispos e São Pedro foi o primeiro papa.
Dai-lhes voz de comer. A igreja, por meio dos bispos e do Santo Padre, o Papa, tem a incumbência de nos alimentar. E ela nos alimenta com 2 pães. A Eucaristia, o pão da vida. João 6,48. Eu sou o pão vivo descido do céu. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Porque o pão que eu hei de dar é minha carne para a vida do mundo. O pão da vida e o pão da palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus, vai dizer o Senhor. A igreja nos alimenta com esses 2 pães. O pão da palavra e o pão da vida. E a água do batismo. Os alimentos necessários para que a gente se mantenha vivo. Por isso a gente precisa estar unido à igreja. O que Jesus quer que sejamos um. É o que ele disse no seu último discurso na Santa Ceia aos apóstolos. Que sejam um. Que sejam um. Pai, eu oro para que eles sejam um. Como nós somos um. Não podemos abandonar a igreja. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se o ramo é cortado da videira, ele seca e morre. Não podeis dar frutos, senão em mim. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor. São Paulo vai dizer que Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. E que nós somos os membros desse corpo de Cristo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Esteja sempre unido ao seu bispo. Esteja sempre unido ao seu pároco. E o que acontece? Os apóstolos vão ao povo e do povo trazem 5 pães e 2 peixes. Que 5 pães e 2 peixes são esses que os apóstolos trazem do povo? É o símbolo da ordenação sacerdotal. O sacerdote é aquele que é retirado do povo e ordenado pelo bispo. Aqueles 5 pães e 2 peixes é o símbolo do sacerdote, do seminário, que é retirado do meio do povo da paróquia para tornar-se seminarista e ser ordenado. E é por meio desses 5 pães e 2 peixes que o bispo vai alimentar o seu povo, com o pão da palavra, com o pão da Eucaristia e com a água do batismo. Eles então trazem 5 pães e 2 peixes e você já conhece o milagre. Jesus multiplica os pães, multiplica os peixes, 5.000 homens comem e ainda sobram 12 cestos. Mas algo interessantíssimo que às vezes a gente não percebe na meditação dessa palavra é onde eles estavam e aonde que eles se sentam para receber o milagre. Olha só, eles estavam no deserto. No deserto você sabe que é apenas areia. Mas presta atenção. Depois de terem examinado, disseram-lhe, temos 5 pães e 2 peixes. Versículo 39. Então mandou-lhes que os fizessem recostar a todos em grupos sobre a relva verde. Em grupos sobre a relva verde. A palavra paraíso em hebraico é a mesma palavra para jardim. A palavra paraíso é a mesma palavra para jardim. E o que é um jardim? É onde tem relva, onde tem grama. Deserto é onde tem areia. No meio do deserto, Jesus encontra lugares com areia, com grama, e sobre esses lugares com grama, o povo se assenta para receber os 5 pães e os 2 peixes multiplicados, de maneira que eles comem, se saciam e ainda sobram 12 cestos. Esse recorte de jardim no deserto, podemos dizer assim, esse recorte, esse pedaço de paraíso no deserto, é a paróquia. A paróquia é o pedaço do céu na terra. É um pedacinho do paraíso na terra, onde nós vamos nos alimentar com 5 pães e 2 peixes em grupos. Por isso é preciso que você esteja frequentando a sua paróquia, lembrando-se que é mandamento da igreja guardar domingos e festas. Então, no mínimo, aos domingos, no mínimo, salário mínimo, você tem que ir à missa aos domingos. O ideal é claro que se você quer estar alimentado e nutrido, quem sabe você tem a possibilidade de participar da Santa Missa todos os dias. Mas se você não pode, o máximo que você puder durante a semana. Mas se não tem jeito mesmo, no mínimo domingo. No mínimo domingo. Lembrando que sábado, a partir de meio-dia, a liturgia já é a liturgia de domingo. Então, do sábado ao meio-dia até domingo à meia-noite, você tem que participar da Santa Missa. Esse é assentar-se na relva no meio do deserto. Senão você vai esturricar. Senão você não vai aguentar. Senão você vai desidratar, vai se desnutrir e vai morrer de inanição. Jesus quer te alimentar.
Mas ele disse, sentai-os em grupos sobre a relva. Se os homens não se sentassem em grupos sobre a relva e saíssem andando no deserto, eles não iam contemplar o milagre, eles não iam ser alimentados pelos 5 pães e 2 peixes, dos quais sobraram 12 cestos, depois de terem comido 5.000 homens. E a meditação continua ainda no capítulo 6 de Marcos. Depois do milagre, Jesus diz a eles, versículo 46, depois que os despediu, retirou-se a um monte para fazer oração. Mais uma vez Jesus orando no silêncio. Você se lembra lá do versículo 39? Vinde à parte para um lugar solitário. Jesus diz que é preciso estar a sós com ele em oração. E aqui Jesus dá o exemplo, estando a sós com o Pai em oração. Chegada a noite, encontrava-se a barca no meio do mar, e ele sozinho na terra. Os apóstolos então pegam a barca e começam a navegar. E Jesus permanece lá, sozinho em oração. Essa barca que navega é símbolo da igreja. Ela navega pelo mar turbulento desse mundo, desse século. E olha o que diz a palavra. Jesus vendo-os cansado de remar, porque o vento lhes era contrário, a igreja rema contra a maré desse mundo. O mundo inteiro combate a igreja. E às vezes a gente se cansa. Vendo-os cansados de remar, porque o vento era contrário, cerca da 4ª vigília da noite, foi ter com eles. A 4ª vigília da noite é quando o sol está prestes a nascer, é próximo ao amanhecer. O sol está prestes a nascer e a lua já está se pondo, a luz está bem afastada, então é a parte mais escura da noite, porque a lua já está se pondo e o sol ainda não nasceu. É a parte mais escura da noite. Quando a gente estiver navegando por mares turbulentos, quando só houverem trevas, Jesus vai vir em nosso socorro. Não precisa se preocupar. Jesus vai vir em socorro da sua barca, da sua igreja. Porque ele mesmo disse, Mateus capítulo 16, versículo 18, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja fundada sobre Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando eles o viram, cerca da 4ª vigília da noite foi ter com eles, andando sobre o mar, e fez menção de passar adiante. Quando eles o viram caminhar sobre o mar, julgaram que era um fantasma e gritaram, porque todos o viram e se assustaram. Mas ele lhes falou, tende confiança, sou eu, não temais. Igreja, nesse momento tão difícil em que estamos vivendo, tanta tribulação, tanta dificuldade, tanta teologia da libertação, o falecimento do Santo Padre, Papa Bento XVI, tanta heresia que está acontecendo, principalmente na igreja da Alemanha, cisma na igreja da Alemanha, o comunismo avançando na América Latina, avançando no Brasil, a igreja perseguida na Nicarágua, bispos e sacerdotes presos. Esse mar está tão turbulento, esse mar que a igreja está navegando hoje, agora, está tão turbulento. E as pessoas se assustam e parecem se desesperar. Jesus diz, tende confiança. Ele vem caminhando sobre as águas. Ele é nosso Senhor e nosso Salvador. Ele vem caminhando sobre as águas e diz, tende confiança, sou eu, não tem mais. Tende confiança, sou eu, não tem mais. Subiu em seguida à barca e a ir ter com eles, e o vento cessou. Ele está na barca conosco. A barca é a igreja. Ele está conosco. Lembre-se, quando tudo parecer que não tem mais jeito, ele está conosco. Ele está na barca. Essa é a barca de Pedro. E Jesus está na barca conosco, no Santíssimo Sacramento do altar. Para encerrar esse vídeo, então, depois de toda essa meditação, lembrando que nós somos a Igreja de Cristo, fundada sobre a pessoa de Pedro, em Mateus 16, 18. Lembre-se, Jesus diz, vinde à parte, um lugar solitário, oração pessoal, silêncio e meditação. Permanência na igreja, dai-lhes vós mesmos de comer. Os bispos nos alimentam, a igreja nos alimenta, por meio dos sacerdotes, que são como 5 pães e 2 peixes tirados do povo para nos alimentar. E a gente se senta sobre a relva na paróquia, recorte do paraíso. E na vigília da noite, na 4ª vigília da noite, quando tudo for trevas, quando parecer que não tem mais jeito, quando a gente estiver cansado de remar,
e o mar parecer que vai nos engolir, a gente vai naufragar, ele caminha sobre as águas. Ele entra na barca conosco e diz: tende confiança, sou eu, não temais. Quando a angústia, a depressão, a síndrome do pânico, e seja o que for, te assaltarem, lembre-se da voz de Jesus que caminha ao seu lado, sobre as águas. Jesus que entra na sua barca e diz: tende confiança, sou eu, não temais. Que Deus te abençoe e viva Marimão.